Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 2, parte 3. Depois de longo intervalo, como que procurando recompor as ideias com perfeita sabedoria, Gamaliel continuava solícito. Vejo-te no futuro, dedicado a Jesus, com o mesmo zelo ardente com que te conheci, consagrado a Moisés. Se o Mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. Quando o esforço das mãos te haja granjeado a liberdade para escolheres o novo caminho a seguir, Deus há de abençoar-te o coração para difundires a luz do Evangelho entre os homens, até ao último dia de vida aqui na terra. Nesse labor, meu filho, se topares incompreensão e luta em Jerusalém, não desesperes, nem esmoreças. Semeastes por lá certa confusão nos espíritos, é justo recolhas os resultados. Em toda tarefa, porém, lembra-te do Cristo e passa adiante com o teu esforço sincero. Não te perturbem as desconfianças, a calúnia e a má-fé, atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso. Saulo sentia profundo descanso naquela exortação amorosa, terna, leal. Ouvindo-a, deixou-se ficar longo tempo entre lágrimas ardentes que testemunhavam o arrependimento do passado e as esperanças do futuro. Naquela tarde, Gamaliel deixou a rústica choupana, dirigindo-se com o ex-discípulo à casa do irmão, que acolheu desde então o jovem tarcense sob o seu teto com indisfarçável contentamento. A inteligência fulgurante e a juventude comunicativa do ex-doutor da lei conquistaram Ezequias e os seus, numa bela expressão de amizade espontânea. Nessa mesma noite, concluídas as cerimônias domésticas da última colação habitual, o velho rabino de Jerusalém expôs ao negociante a situação do seu protegido. Explicou-lhe de que Saulo fora seu discípulo desde menino, exaltando-lhe o valor pessoal e concluindo com a exposição de suas necessidades econômicas verdadeiramente críticas. E diante do próprio interessado, que acentuava a sua admiração por aquele velhinho sábio e generoso, esclareceu que ele tencionava trabalhar como tecelão nas tendas do deserto, rogando a Ezequias auxiliasse, com sua bondade, tão nobres aspirações de trabalho e esforços próprios. O comerciante de Palmira admirou-se, mas o rapaz, de modo algum, advertiu atencioso, necessitará insular-se para ganhar a vida. Tem um meio de localizá-lo aqui mesmo na cidade, onde ficará em contato permanente conosco. Entretanto, preferiria vosso amparo generoso lá no deserto, acentuou Saulo em tom significativo. Por quê? Indagou Ezequias, interessado. Não compreendo mocidades como a tua, exiladas nos estendais de areia intermináveis. Os imigrantes do êxodo de Jerusalém, na condição de solteiros, não toleraram os elementos que lhes ofereci nos oásis distantes. Apenas alguns casais aceitaram as propostas e partiram. Quanto a ti, com os teus dotes intelectuais, não compreendo como preferes ser tecelão humilde, segregado de todos. Gamaliel compreendeu que a estranheza do irmão poderia levá-lo a suposições errôneas acerca do jovem amigo. E antes que alguma suspeita injusta se lhe esboçasse ao espírito indagador, ponderou com prudência. Tua pergunta, Ezequias, é natural, pois as resoluções de Saulo inspiram estranheza a qualquer homem prático. Trata-se de um homem cheio de talento
credor de belas promessas e, ao demais, muito instruído. Os menos avisados poderão chegar ao extremo de presumirem na sua atitude o desejo de fugir a consequências de algum crime. Mas não há tal. Para ser mais franco, devo dizer que meu amigo discípulo quer consagrar-se mais tarde à difusão da palavra de Deus. Achas, então, que Saulo, se elegesse a carreira da mocidade triunfante da nossa época, preferiria Palmira a Jerusalém? A situação, portanto, não é apenas de necessidade pecuniária, é também de carência de meditação nos problemas mais graves da vida. Bem sabemos que os profetas e homens de Deus foram aos lugares ermos a fim de sentirem as reais inspirações do Altíssimo, antes de ministrarem com êxito a santidade da palavra. Se é assim, replicou o outro vencido. E após meditar alguns momentos, o negociante voltou a dizer: na região que conhecemos por Oásis de Dan, daqui distante mais de 50 milhas, precisamente, instalei há cerca de um mês um jovem casal de tecelões que chegou na última leva de refugiados. Trata-se de Áquila, cuja mulher de nome Prisca foi serva de minha esposa quando menina, é órfã desamparada. Esses bons operários são atualmente os únicos habitantes do oásis. Saulo poderá fazer-lhes companhia. Ali há tendas próprias, casa confortável e teares indispensáveis ao serviço. E qual o sistema do trabalho? Interrogou o jovem tarsense interessado pela nova tarefa. A especialidade desse posto avançado, esclareceu Ezequias com certo orgulho, é a preparação de tapetes de lã e dos tecidos resistentes de pelo caprino destinados a barracas de viagem. Esses artigos são fornecidos por nossa casa comercial em grande escala, mas, situando a manufatura desse trabalho tão distante, tive em vista as necessidades urgentes dos grupos de camelos de minha propriedade empregados no meu tráfico comercial com toda a Síria e pontos outros mais florescentes do comércio em geral. Tudo farei para corresponder à vossa confiança, confirmou o ex-rabino confortado. A palestra prosseguiu ainda longo tempo no comentário das perspectivas, das condições e vantagens do negócio. Daí a 3 dias, Saulo despedia-se do mestre debaixo de profunda comoção. Figurava-se-lhe que aquele abraço afetuoso era o último, e até que os camelos da caravana largassem em direção da imensa planície, o jovem envolveu o venerando ancião nas vibrações caridosas do angustioso adeus. No dia imediato, os serviçais de Ezequias, ladeando a extensa fila de camelos resignados, deixavam-no com vultuosa carga de couros na companhia de Áquila e sua mulher, no grande oásis que florescia em pleno deserto. Os 2 operários da pequena oficina receberam-no com as melhores mostras de fraternidade e simpatia. Saulo reconheceu neles de relance as mais nobres qualidades espirituais. A mocidade do generoso casal expandia-se em formosas expressões de trabalho e bom ânimo. Prisca desdobrava-se em atividades para assinalar em tudo as preciosidades do seu carinho. Suas velhas canções hebraicas ressoavam no grande silêncio como notas de soberana e harmoniosa beleza. Terminados os serviços domésticos, ei-la junto do companheiro, nas lides do tear, até as horas mais avançadas do crepúsculo. O marido, por sua vez, parecia um temperamento privilegiado, desses que se movimentam sem a presença do agulhão. Plenamente integrado nas responsabilidades que lhe competiam, Áquila trabalhava sem descanso à sombra das árvores acolhedoras e amigas.
Saulo compreendeu a bênção que havia recebido. Tinha a impressão de encontrar naquelas duas almas fraternas que nunca mais se haviam de separar espiritualmente da grandeza de sua missão, dois habitantes de um mundo diferente que até então não lhe fora dado conhecer na vida. Áquila e Prisca, antes que esposos, pareciam verdadeiros irmãos. No primeiro dia de este conjunto, o ex-doutor da lei observou-lhes o respeito mútuo, a perfeita conformidade de ideias, a elevada noção de deveres que lhes caracterizava as menores atitudes e, sobretudo, a alegria sã que irradiava dos seus menores gestos. Seus costumes puros e generosos encantavam-lhe a alma desiludida das hipocrisias humanas. As refeições eram simples, cada objeto tinha o seu aproveitamento e lugar adequado, e as palavras, quando saíam do círculo da alegria comum, jamais incidiam em maledicência ou frivolidade. O primeiro dia correu com agradabilíssimas surpresas para o ex-rabino, sequioso de paz e solidão para os seus novos estudos e meditações. O companheiro de trabalho desfazia-se em gentilezas para atender-lhe às pequeninas dificuldades no mistério que há longo tempo deixara de praticar. Áquila estranhou naturalmente as mãos delicadas, as maneiras diferentes, em nada semelhantes às de um tecelão comum. Mas, com a nobreza que o caracterizava, nada perguntou relativamente aos motivos do seu insulamento. Naquela mesma tarde, cessada a tarefa, o casal acomodou-se ao pé de frondosa palmeira, não sem lançar ao novo companheiro olhares indagadores que traduziam indisfarçável inquietude. Silenciosos, desenrolaram os velhos pergaminhos e começaram a ler com muita atenção. Saulo percebeu aquela atitude receosa e aproximou-se. De fato, disse carinhoso, a tarde no deserto convida à meditação. O lençol infinito de areia parece um oceano parado. A aragem branda representa a mensagem das cidades distantes. Tenho a impressão de estarmos num templo de paz imperturbável, fora do mundo. Áquila admirou-se daquelas imagens evocativas e experimentou maior simpatia por aquele rapaz anônimo, segregado talvez dos afetos mais caros, a contemplar a planície sem fim, com imensa tristeza. É verdade, respondeu atencioso, sempre acreditei que a natureza conservou o deserto como altar de silêncio divino, para que os filhos de Deus tenham na terra um local de perfeito repouso. Aproveitemos, pois, nosso estágio na solidão para pensar no Pai justo e santo, considerando sua magnanimidade e grandeza. A esse tempo, Prisca debruçava-se sobre a primeira parte do rolo de pergaminhos, absorvida na leitura. Lendo casualmente, de longe, o nome de Jesus, Saulo aproximou-se ainda mais e, sem conseguir ocultar seu grande interesse, perguntou: Áquila, tenho tanto amor ao profeta Nazareno que me permito indagar se tua leitura sobre a grandeza do Pai Celestial é feita pelos ensinamentos do Evangelho. O jovem casal experimentou profunda surpresa em face do inesperado de semelhante pergunta. Sim, esclareceu o interpelado hesitante, mas, se vens da cidade, não ignoras as perseguições movidas a quantos se encontram em ligação com o caminho do Cristo Jesus. Saulo não dissimulou sua alegria, verificando que os companheiros, amantes da leitura, estavam em condições de permutar mais elevadas ideias do novo aprendizado. Animado pela confissão do outro, sentou-se nas pedras rústicas e, tomando os pergaminhos com interesse, perguntava: Anotações de Levi?
Sim, esclareceu Áquila, mas senhor de si, e certo de se encontrar em face de um irmão de ideal. Copiei-as na igreja de Jerusalém antes de partir. Num instante, Saulo buscou a cópia do evangelho que constituía para seu coração uma das mais preciosas lembranças da vida. Conferiram satisfeitos os textos e os ensinos. Tomado de interesse sincero fraternal, o ex-rabino interrogou com solicitude: quando saíram de Jerusalém? Folgo imenso quando encontro irmãos que conhecem de perto nossa cidade santa. Quando saí de Damasco, não previa que Jesus me reservasse tão gratas surpresas. Faz meses que de lá saímos, explicou Áquila, agora cheio de confiança na espontaneidade das palavras ouvidas. Fomos compelidos a isso pelo movimento das perseguições. Aquela referência brusca e indireta ao seu passado perturbava o jovem tarcense no mais recôndito do coração. Chegastes a conhecer Saulo de Tarso? Perguntou o tecelão com uma grande ingenuidade a transparecer-lhe dos olhos. Aliás, continuava, enquanto o interpelado buscava o que responder, o célebre inimigo de Jesus tem nome igual ao teu. O ex-rabino considerou que seria melhor seguir à risca o conselho de Gamaliel. Era preferível ocultar-se, experimentar a reprovação justa do seu passado condenável, humilhar-se ante o juízo dos outros, por mais implacáveis que fosse, até que os irmãos do caminho lhe comprovassem plenamente a fidelidade do testemunho. Conheci-o, replicou vagamente. Pois bem, prosseguia Áquila, iniciando a narração das suas vicissitudes. É bem possível que pela tua passagem em Damasco e Palmira não tivesses conhecimento perfeito dos martírios que o famoso doutor da lei nos impôs, muitas vezes, arbitrariamente. Talvez o próprio Saulo, segundo creio, não pudesse saber das atrocidades cometidas pelos homens inescrupulosos que tinha às suas ordens, porque as perseguições foram de tal natureza que, como irmão do caminho, não posso admitir que um rabino educado pudesse assumir a responsabilidade pessoal de tantos feitos iníquos. Enquanto o doutor procurava em vão uma resposta adequada, Prisca entrava na conversa exclamando com sinceridade: é claro que o rabino de Tarso não podia conhecer todos os crimes cometidos em seu nome. O próprio Simão Pedro, na véspera de partirmos, ocultamente, à noite, nos afirmou que ninguém devia odiá-lo, porque, não obstante o papel que representou na morte de Estevão, era impossível fosse o mandante de tantas medidas odiosas e perversas.